Olá, meus queridos amigos, amigas. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Não somente podemos assim dizer as últimas 7 palavras, mas podemos assim colocar as 7 frases que Jesus na cruz deixou-nos como exemplo, como ensinamento para a nossa espiritualidade, palavras muito fortes no momento de agonia, no momento triste de sua vida, depois de ter subido o Calvário, ele nos dá essas palavras. Mas antes eu quero me apresentar aqui, sou o Padre Sérgio Leonel, da Paróquia São Pio X, reitor do Seminário de Filosofia, e aqui eu preparei essas 7 palavras, anotei aqui algumas coisas para que a gente possa aí juntos fazermos esse pequeno estudo de espiritualidade para a nossa vivência de fé e aí vivermos o quanto Jesus nos ama. E isso a gente não pode esquecer, que ele baseia toda a sua vida a partir do amor, e aí nós podemos ver que do alto da cruz tem um amor assim incondicional por todos nós, e vale a pena nós já nos questionarmos: o amor que eu tenho aos meus irmãos e irmãs é sem condições? É incondicional? Então nós temos essa grande graça de podermos ter um exemplo a que seguir, né? Que é o exemplo de Jesus na nossa vida. Então vamos lá. A primeira frase que Jesus disse na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma palavra tirada lá de Lucas, o capítulo 23, versículo 34. Essa podemos dizer que é a primeira palavra, a primeira frase, e que Jesus fala depois de ter sido crucificado. Ele dá-nos uma súplica. Ele faz uma súplica de perdão. Depois de tudo aquilo que aconteceu com ele. E até mesmo nós podemos assim notar, né, que nós temos muitos filmes, né, principalmente aquele filme A Paixão, de Mel Gibson, retrata tanto o humano Jesus ali sofrendo, né, mas também mostra o divino Jesus naquele filme. E assim, é interessante a gente perceber que é um filme, né, tem toda uma produção ali. Porém, estava ouvindo um tempo atrás um grande padre dizendo que nem se compara, nem chega aí a, podemos dizer assim, a 10% o filme daquilo que Jesus sofreu, né? De toda a sua paixão, a sua flagelação ali, depois a sua crucifixão. E Jesus ali no alto da cruz, ele teve essa coragem, esse amor tão bonito de fazer essa súplica de perdão. Ele pediu perdão ao Pai, não só por aqueles que o haviam crucificado, mas ali ele pede perdão por toda a humanidade. Esse foi o sentido da sua morte. Ele morre para nos dar o seu perdão, ele morre para nos elevar, para nos salvar, né? E assim a gente pode até mesmo lembrar, né, que ali do alto da cruz, na sua morte na cruz, ele já tinha pré-anunciado isso na última ceia, quando ele diz, né, bebei, tomai, comei, isto é meu corpo, tomai, bebei, isto é o meu sangue, bebei dele todos, todos, pois todos estarão dispostos, todos serão aqueles em que eu olho, todos são aqueles que eu cuido. Estou fazendo isso por todos, né? O sangue da aliança que é derramado por muitos, para quê? Para a remissão dos pecados.
E isso ele já tinha pré-anunciado naquela quinta-feira santa, na ceia do Senhor. Mas vale a pena nós fazermos uma pergunta para você. O que é perdoar? Para você, o que é perdoar? Toda a culpa dos homens inclui uma ferida. Uma ferida, na verdade, o amor, e contrapõe-se essa ferida ao amor de Deus, porque Ele é a pura verdade, Ele é o puro amor. Portanto, perdoar é mais do que ignorar uma ofensa, mais do que esquecer uma ofensa. Perdoar significa acabar com toda a culpa, eliminar. Mais ainda, é curar a ferida da culpa. E se a gente não fizer isso, a ferida sempre fica aberta, não é mesmo? A ferida sempre vai estar nos questionando sobre aquela situação que eu ainda preciso perdoar. E isso só Deus pode fazer. Pois o único perdão que cura a ferida, que salva, é o perdão de Deus. Não tem outro. E é interessante observar que Jesus, ele não apenas pediu perdão ao Pai por aqueles que o crucificaram, mas dirige ao Pai uma oração pedindo perdão. Ele pede perdão ao Pai por todos nós. O Evangelho, ele registra isso de uma maneira assim tão bonita, porque ali do alto da cruz, né, qual foi a primeira palavra que Jesus falou? Pai. Ele clama a Jesus e nos mostra isso de uma maneira muito intensa, chamando a Deus de Abá. Abá significa pai querido, paizinho, meu papaizinho, que se a gente olharmos a oração dos judeus, eles não tinham essa intimidade com o pai. Até mesmo não queriam jamais pronunciar o nome de Deus, que era impronunciável. Mas aqui Jesus nos mostra uma intimidade que nós devemos ter com o Pai. E Jesus nos mostra, ele chama Abá. É uma palavra que, balbuciando, né? É uma palavra que a gente, quando balbucia essa palavra, nós chamamos como, nos colocamos naquela condição de filhos, né? Então, por isso que chamo pai de paizinho, meu pai querido, meu pai amado. Tem um grande exegeta na igreja do século XX, chamado Joaquim Jeremias. Ele fez estudos sobre as orações dos judeus, até mesmo no tempo de Jesus. E em nenhuma dessas orações, um judeu chama Deus de pai, a não ser o próprio Jesus. E esse modo de Jesus falar com Deus até mesmo mostra e revela a filiação que Jesus sabia que tinha com o Pai. Então, por isso eu apertei aqui um botão, acho que pausou um pouquinho, mas já voltamos, né? Então, Jesus, ele chama a Deus de Pai, significando essa consciência de que Deus é o meu Pai. E, portanto, só Ele e ninguém mais teve essa intimidade com o próprio Deus. E essa intimidade que o Senhor quer nos dar, quer que nós tenhamos com Jesus. Essa prece de Jesus, ela é uma intercessão, uma forma de oração que agrada de modo especial a Deus. Olha aí, nós podemos pegar alguns exemplos bíblicos bem rapidinho para a gente ter uma noção daquilo que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente lembra ali Abraão, o que ele faz? Ele intercedeu a Deus por Sodoma e Gomorra. Abraão fez isso. Depois, quando o povo de Israel peca, o que Moisés faz?
Moisés intercede a Deus pelo povo, para que Deus não condene aquele povo. E do alto da cruz, Cristo intercede a Deus para que perdoe toda a humanidade. Então, Jesus é aquele que, na qualidade de sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote perfeito, como perfeito é também o seu sacrifício, ele pede ao Pai que olhe por mim e por você, né? Então, na cruz, ele realizou aquilo que os seus sacerdotes antigos não conseguiram. Até mesmo nós temos outra passagem no Evangelho que Jesus ele fazia tudo com muito amor e não fazia como os mestres da lei. Ou seja, aquilo que ele falava, ele fazia. Ou podemos até mesmo dizer, ele mais fazia do que falava. E aqui nós no alto da cruz nós temos um grande exemplo do amor. Na cruz, o Cristo toma a iniciativa de pedir perdão, para mostrar que o perdão é dom, para mostrar que o perdão é graça, para mostrar que realmente nós podemos alcançar esse perdão e que Deus não vende esse perdão. Não é uma venda, não faz uma troca. Deus não troca coisa alguma com nós em respeito dos valores que Ele dá para cada um de nós como dom. Ele perdoa de que forma? Gratuitamente Ele perdoa. Isso é bonito na vida de Jesus. E aí, do alto da cruz, Cristo coloca em prática até mesmo a oração que ele tinha ensinado aos seus discípulos, né? Lá no Pai Nosso que a gente reza sempre, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí que nós temos que nos perguntar, nós estamos sendo perdoados porque estamos perdoando? Nós sabemos que vamos ter o perdão porque realmente perdoamos incondicionalmente, como Jesus aqui perdoou do alto da cruz. Então, aí está um grande caminho já para nós. Não podemos viver sem perdoar, porque quanto mais eu perdoo, mais eu amo. E o perdão que Deus nos dá a força de dar ao próximo é um perdão que faz tornar-nos pessoas sinceras como discípulos de Jesus. Viver como Ele, anunciar como Ele, fortalecer-nos como Ele. Então essa é a primeira palavra que Jesus nos dá. A segunda palavra é ela tirada de Lucas ainda também, o capítulo 23, versículo 43, que é a seguinte: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus fala isso para quem? Para um daqueles que foi crucificado com Jesus na cruz, ali do lado dele, né? Tinha ao lado dele 2 ladrões e um deles, que a igreja denomina com o nome de Dimas, São Dimas, é aquele a quem Jesus ali diz e dirige esta frase. Podemos lembrar que entre os evangelistas somente Lucas, ele cita a palavra de Jesus a um dos malfeitores, que é o São Dimas, né? A palavra de Jesus expressa grande misericórdia, grande amor, grande piedade. A palavra perdão é uma garantia de salvação. E aí, então, o perdão é uma característica do Evangelho de Lucas. Os evangelhos aí sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles narram cerca aí, mais ou menos, para a gente ter uma noção e até mesmo curiosidade, 30 milagres realizados por Jesus e citam, porém, poucos casos de perdão
concedido por Jesus durante o seu ministério público. Em todo caso, Lucas é o evangelista que narra o maior número de gestos de perdão de Jesus. É o evangelista do perdão também, podemos assim colocar quando nós lemos o Evangelho de Lucas. E Jesus, ele tem ali no Evangelho de Lucas vários gestos que vale a pena nós lembrarmos, né? Por exemplo, Jesus, ele cura um paralítico da paralisia física. Mas antes de curá-lo, o que Jesus faz? Ele oferece o perdão. Aquilo que ele havia perdido, o perdão dos pecados. Olha que bonito isso, gente. A cura da paralisia era um secundário para Jesus ali. Jesus queria curar primeiro aquele homem da paralisia moral, da paralisia espiritual, mais grave, essas duas, do que a paralisia do corpo. É bonito isso. E ao oferecer o perdão ao paralítico, Jesus mostra claramente que o perdão dos pecados é obra da graça de Deus. Então, Deus não oferece o seu perdão em troca de alguma coisa, tampouco o vende. Ele é um dom gratuito da sua misericórdia. Deus é bom, isso a gente não pode esquecer. Deus nos ama incondicionalmente, como eu falei, e a gente não pode se esquecer disso. E o perdão não consiste simplesmente no cancelamento da cura, é um perdão que cura e renova a pessoa. Eu não fico da mesma forma. Ele me renova, transformando-me em uma nova criatura. A gente pode até mesmo ver que temos cânticos, temos vários momentos de espiritualidade que, a partir do perdão, a pessoa é chamada a ser essa nova criatura. Com o perdão, o que Jesus quer fazer? Ele quer nos colocar na sua estatura. Ou seja, sem o perdão nós estamos aqui, né? Num patamar mais baixo que o de Jesus. Então, o que Jesus quer fazer conosco? Ele não quer vir aqui. Ele quer nos elevar. É bonito isso. Apesar dele ter feito todo esse rebaixamento até a nossa humanidade, mas ele quer fazer o quê? Ele quer nos elevar no mesmo patamar dele. Isso a gente não pode esquecer. Ele nos eleva sempre. A partir do quê? Do perdão, né? Então, o perdão, ele transforma a cada um de nós. E este fato contém uma novidade na história, podemos assim dizer, da religião. Porque jamais um fundador de religião teve a ousadia de dizer a qualquer pessoa, a alguém, os teus pecados estão perdoados, como Jesus fez. É bonito isso. Se a gente pegar aí os profetas do Antigo Testamento, eles pregaram a conversão, mas nenhum deles fez uma afirmação semelhante como esta de Jesus. Se a gente olhar, por exemplo, o grande profeta João Batista, né? Ele declarou a sua santidade, e foi que Jesus declarou a sua santidade, e foi o que proclamou o maior de todos os profetas. Ele foi o grande pregador da conversão, ele pregava a conversão, fazia o batismo de conversão, mas jamais também ousou dizer a alguém: os teus pecados estão perdoados. E por isso, quando Jesus perdoa o paralítico, os escribas, os fariseus que se achavam santos, né, se colocavam num patamar acima do povo, o que eles começaram a fazer, né? Ficaram perplexos e começaram até mesmo a perguntar a Jesus, né? Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Que a gente encontra isso também lá em Lucas, capítulo 5, versículo 21. E Lucas, ele narra ainda
o perdão concedido por Jesus àquela pecadora pública. Vocês lembram dessa passagem do Evangelho? Lá o capítulo 5 ainda, versículo 36 a 50, para você depois confirmar aí na sua Sagrada Escritura. Aquela mulher havia pecado publicamente, a mulher agora publicamente pede perdão dos seus pecados. E o faz não com palavras, ela o faz com gestos bem concretos. O que ela fez ali naquela casa, né? O que ela faz ali naquela casa, né? Ela ajoelhou-se por trás de Jesus. Olha só que interessante. E Jesus, ele estava sentado à mesa, lavou os seus pés com o quê? Com as lágrimas, um sinal de arrependimento. Enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos e o cobriu de beijos, sinal de amor que ela tem ali por Jesus. Depois, com óleo, ela ungiu não a fronte, mas os pés de Jesus, sinal de humildade daquela mulher. E Jesus ali declarou para ela, olha, os seus numerosos pecados estão perdoados. Era uma pecadora pública. Por que Jesus fez isso? Porque ela demonstrou muito amor. Da mesma forma, nós olhamos aí Zaqueu. Lembrem do personagem Zaqueu? Lembram do personagem Zaqueu? Pequenininho, queria ver Jesus, era um pecador público também. O seu arrependimento, com gestos concretos e generosos, se manifestou diante de Jesus. Ele prometeu dar metade daquilo que tinha roubado dos pobres e restituí-los 4 vezes mais do que havia roubado. O gesto concreto. A lei exigia apenas o quê? A restituição do dobro. E Jesus lhe oferece gratuitamente o único perdão que salva. Fazendo aquela exclamação para Zaqueu, né? Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. O olhar de Jesus para aquele homem foi um olhar de misericórdia, de perdão. E aí, para a gente não fugir muito do nosso tema, né? O quarto gesto de perdão registrado por Lucas no Evangelho é concedido a um dos malfeitores, que nós ouvimos essa segunda frase hoje de Jesus no alto da cruz. E os chefes religiosos do tempo, eles zombavam até mesmo de Jesus. Eles zombavam até mesmo daquilo que Jesus estava fazendo, né? Vejamos o contexto do episódio, né? Jesus está pregado na cruz e os chefes religiosos zombam dele, zombam da sua messianidade. A outro salvou, que salve a si mesmo se és o Messias de Deus, o eleito. E no Evangelho de Marcos e Mateus, nós temos um seguinte momento também, que fala assim, né? A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Eles vão insistindo com Jesus, tentando Jesus. Então o evento aqui, né, desse capítulo 23 aqui de São Lucas, mostra o que acontece aí com o destino dos opostos, né? Um se encontra à direita de Jesus, o outro à esquerda. Aqui nós temos uma antecipação do juízo final, né? Então, onde está sentado Jesus? À direita de Deus Pai, né? À direita do Pai. E esses aqui, esses malfeitores, são colocados, um é colocado à direita do Cristo glorioso e aqueles que se perdem é colocado à esquerda. Então, um dos malfeitores zombaram dessa realeza de Jesus. Ele pede uma salvação, podemos assim dizer, meramente temporal. O que ele falou? Salva-te a ti mesmo e a nós.
naquele instante, naquele momento ali, né? Este malfeitor, ele não entende o sinal ainda da cruz, o sentido da cruz de Jesus. O outro malfeitor, ao contrário, ele entendeu o sentido da cruz. E ele manifestou ali o seu arrependimento, o seu desejo de confessar aquilo que ele tinha errado com fé, e reconhece a realeza de Jesus. Pede-lhe não uma salvação passageira, temporal, para aquele momento, mas ele pediu uma salvação escatológica, do final dos tempos. Por isso que ele fala, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Trata-se de uma conversão que é obra da graça. Sua fé expressa-se pela confissão dos pecados, pela aceitação da pena. Quanto a nós, é de justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. É que ainda nós encontramos ali no Evangelho de Lucas. Jesus lhe responde: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo. Onde? No paraíso. Sobre a fé do bom ladrão, pesquisando um pouquinho, tem um exegeta, um estudioso da Bíblia, que ele escreveu assim, ó: Jesus está agonizando, pregado na cruz, humilhado, escarnecido, rejeitado, no fracasso doloroso da sua missão, e eis que um outro agonizante se dirige a ele, reconhecendo a sua majestade real. É uma fé extraordinária. Bonito isso, uma fé extraordinária. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, né? Esse hoje, como um advérbio, ele vem como único e é um dom da salvação. Se a gente pega aí, por exemplo, a noite do Natal, o que fala os anjos ali? O anjo anuncia aos pastores, né? Hoje nasceu um Salvador, Cristo Senhor. É o grande, podemos assim, mistério, né? Também na sinagoga de Nazaré, ao iniciar o seu ministério, acontece aí um grande jubileu, o tempo da graça. O que Jesus fala? Hoje realizou essa escritura que acabastes de ouvir. Ao visitar Zaqueu, o que Jesus fala? Hoje a salvação entrou nesta casa. Então Lucas, ele quer mostrar que cada dia, cada hora deve ser considerado como um dom de Deus para a nossa salvação. Hoje é o tempo da graça de Deus. Quando? Não amanhã, ontem já passou, mas o hoje. E aí, nós ouvimos também, né, o vocábulo paraíso, né, que é um vocabulário aí de origem persa. E no Evangelho de Lucas traz essa imagem de uma vida feliz após a morte, que é o que nós acreditamos, uma imagem da vida feliz, na qual Jesus exerce aí o seu reinado. A cruz é o seu trono. E ali ele já exerce o seu poder, não para condenar, mas para salvar. A salvação consiste no quê, então? Em estar com ele. Quando? Hoje. Estar com ele hoje. A salvação consiste em permanecer com ele, né? Então, desse episódio aqui narrado por Lucas, nós podemos tirar duas conclusões. A primeira se refere à conversão. Cada momento da nossa vida é um dom de Deus para a nossa conversão. Arrependimento de nossos pecados, entrega da nossa vida a Cristo, o nosso total dar-se a Jesus a partir do perdão. E assim,
Biologicamente, nós só podemos, claro, nascer uma vez. Porém, moral e espiritualmente, podemos nascer várias vezes na vida. E até mesmo no momento da morte, como demonstra aí, né? E Jesus destrói toda uma mentalidade que se tinha no tempo, convidando aí o bom ladrão a entrar nesse paraíso. O arrependimento acontece. E a segunda conclusão, Lucas, ele nos mostra aqui de uma maneira tão bonita, o valor significativo do Cristo na cruz, da morte do Cristo na cruz. No momento em que ela se consumou, nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Esta é a compreensão que nós temos verdadeira da nossa fé. Com a morte de Cristo, na cruz, fomos perdoados. A terceira palavra que nós encontramos aqui hoje, de Jesus no alto da cruz, é a seguinte: tirada do evangelista São João, capítulo 19, versículos de 26 e 27. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Quem não conhece essa frase de Jesus, não é mesmo? Todos nós conhecemos. E que grande ensinamento nós trazemos para a nossa vida diante dessas palavras. E aqui é uma cena central que nós encontramos no quarto evangelho, o evangelho de João, né, que descreve essa morte de Cristo na cruz. É um gesto, podemos assim dizer, a partir dessa palavra, filial de Jesus para com sua mãe. Então, aqui temos a grata, podemos dizer assim, satisfação de ouvir da boca de Jesus que ele tinha uma mãe. E aí tem um sentido espiritual desse gesto que vai além do sentido histórico e do sentido literal. Então, olha aí o contexto. A cruz de Jesus, ela é fonte de diversos dons. Que dons? O Espírito, a Igreja, a própria mãe de Jesus. Os soldados, eles estavam tirando a sorte sobre a túnica de Jesus. Lembrem desse momento? E encheram de zombarias o próprio Jesus, né? E até mesmo aquelas pessoas que estavam aos pés da cruz, eles enchiam de zombaria, né? Até mesmo que ali perto da cruz de Jesus, quem estava, né? Permanecia ao pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E encontra-se também ali o discípulo a quem Jesus amava. E este pequeno grupo, podemos assim dizer, constitui as primícias da igreja, que, segundo o quarto evangelho, nasce, então, da cruz, essas primícias da igreja. E desenvolvendo mais uma teologia da cruz presente no evangelho de Lucas, João, ele proclama Jesus como o rei glorioso da cruz. Aquele rei que faz da cruz o seu trono. Portanto, como martírio e como morte redentora. Por isso que é rei. E ele anuncia que quando for elevado da terra, atrairá todos a ele. Até mesmo o Evangelho de João registra esse versículo, né? Então, em outras palavras, né, o madeiro para João, o madeiro da ignomínia se converte em trono de glória. Cada palavra pronunciada por Jesus, então, no alto da cruz, tem um sentido ali oculto.
mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. O Papa Bento XVI, ele escreveu, até mesmo no livro Jesus de Nazaré, um trecho sobre isso. E assim ele fala, trata-se de uma última vontade de Jesus, quase um ato de adoção. Ele é o único filho de sua mãe, que depois de sua morte, ficaria sozinha no mundo. Agora, ao seu lado, então, Jesus coloca o discípulo amado, que se torna, por dizer, filho dela em seu lugar. E a partir desse momento, ele é responsável por ela. Acolhe-a junto de si, não a deixa só. E o sentido espiritual do texto tem diversos pormenores, então. João, ele coloca o início do ministério público de Jesus numa festa de casamento, que nós lembramos muito bem, né? Que é aquele momento ali das bodas de Caná, né? Um momento forte que nós encontramos ali também, que todos nós conhecemos esse sinal de Jesus ali nessa festa de casamento, né? E ali Maria estava presente como uma mãe atenta. Ela tem um olhar assim às necessidades dos seus filhos. Então foi a primeira a perceber o quê? A falta do vinho, que é o símbolo da alegria e dos tempos messiânicos, do tempo de Jesus. Dirige então o seu pedido a Jesus, como nós sabemos, até mesmo fazendo uma constatação: eles não têm mais vinho. Então, Jesus responde: que temos nós com isso, mulher? Minha hora ainda não chegou. Ou seja, a hora até mesmo de revelar a sua identidade de Messias, do ungido, do enviado do Pai. Alguém cheio de poder do Espírito Santo. Não chegou essa hora ainda para ser revelada. E na certeza de que seria atendida, Maria então falou ali aos serventes, né? E é bonita essa figura de Maria, porque ela sempre aponta para Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, olhar para Maria é nós recebermos essa ordem também para a nossa vida. Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus, então, a pedido da mãe, transforma a água em vinho novo, símbolo da alegria do tempo presente, do hoje, do tempo messiânico. Então, o Evangelho afirma que os discípulos, ao verem um milagre, creram em Jesus, isto é, acreditaram que ele era o Messias. E assim começou Jesus a formar a comunidade dos primeiros, a igreja. E Jesus, até mesmo ao chamar Maria, sua mãe, de mulher, estava dando a ela o título de mãe da comunidade dos seus discípulos, de mãe da igreja. E ele repete este mesmo vocábulo no alto da cruz para representar a comunidade dos discípulos de Jesus. Sobretudo, quem representa neste momento os discípulos de Jesus é aquele discípulo amado e que recebeu Maria por mãe. E a presença de Maria ali, na hora da agonia, junto à cruz, tem ainda um sentido espiritual complementar. Ou seja, quando Maria e José apresentam o menino Jesus no templo, lembrem dessa cena. O velho Simeão pegou Jesus no colo e proclamou que ele seria uma luz para todos. Ou seja, proclamou Jesus como Salvador de todos os povos, de todas as pessoas. E a seguir fez uma dupla profecia.
o menino seria um sinal de contradição para muitos em Israel, seria acolhido por muitos como Salvador e por outros rejeitado até a morte. E acrescentou que, nessa profecia, uma espada de dor haveria de atravessar quem? A alma de Maria. Anunciou assim a participação da mãe, a participação de Maria no sacrifício de salvação do seu filho, no sacrifício redentor do seu filho. E esta profecia cumpriu-se quando? No Calvário, no momento da dor intensa, da dor aguda. Então, o Evangelho de João, ele fala que Maria estava de pé junto da cruz, lá no capítulo 19, versículo 25. Em pé, junto à cruz. Estar em pé é uma atitude de coragem, uma atitude de que mostrava que Maria sofria muito, chorava, mas sofria de pé, chorava de pé, com a coragem, com a cabeça erguida, porque compreendia a razão do sofrimento e a morte do seu filho. Então, o que ela compreendeu? Que essa morte iria tornar nova todas as coisas, iria redimir a humanidade. Então, é algo assim de fundamental importância para nós cristãos, porque a bem-aventurada avançou uma peregrinação de fé. Nós estamos aí no ano jubilar, então Maria foi a primeira que fez-se peregrina nos passos de Jesus, mesmo nos momentos mais intensos e duros. Manteve fielmente a sua união com o Filho até a cruz. Não arredou o pé, sofreu junto com o seu Filho único. E com ânimo materno se associou ao seu sofrimento. Esteve junto no momento da dor, consentindo com amor a imolação da vítima por ela mesma gerada. É algo muito forte isso, porque o quanto o seu sofrimento de mãe se associa ao sofrimento redentor de Jesus na cruz, Maria, ali aos pés da cruz, nossa corredentora com Jesus, e o canal pelo qual o fruto precioso do sacrifício do Calvário chega aos homens. Maria passa a ser, então, também um canal da graça para todos nós. Ela é a mãe, né, do Divino Redentor. E exerce o seu poder na economia da graça, ou seja, na dispensação da graça, cuja fonte é Cristo. Como mãe da igreja até mesmo, que nasce na cruz, ela pertencia à identidade da igreja, isto é, a igreja é mariana. É muito bonito isso. A quarta palavra é tirada do Evangelho de Marcos, como também de Mateus. Marcos 15, versículo 34 e Mateus 27, versículo 46, que nós cantamos no Domingo de Ramos, essa palavra de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Nós cantamos essa palavra, até mesmo no Salmo, né, do Domingo de Ramos, mas tirada aí até mesmo desses dois evangelhos. Essa palavra nos mostra que Jesus era um homem assim da contemplação. Aqui é uma oração, um grito de oração de Jesus, né? No Evangelho, Jesus ele passa continuamente
da oração para a ação e, ao mesmo tempo, da ação para a oração. Então, se a gente pega aí em vários temas do Evangelho, a oração é o espaço onde Jesus cultiva a sua intimidade com o Pai. Isso já nos dá aqui uma grande lição, no sentido de que nós não podemos ser pessoas sem vida de oração, porque vai nos levar para a ação, e a ação novamente vai nos trazer para a vida de oração. Então temos que ser uma pessoa íntima do Pai, não faltar a vida de oração na nossa vida, porque a oração é a fonte onde nós vamos tomar as nossas grandes decisões, como Jesus assim também nos ensinou e tomou grandes decisões na sua vida. E aqui nós temos alguns exemplos significativos de Jesus orante, Jesus que entra em intimidade com o Pai. Por exemplo, ele rezou após o batismo, invocando o Espírito Santo, passou uma noite toda em oração antes de escolher os 12 apóstolos, que são aí esses apóstolos, aquelas pessoas que são o núcleo da sua comunidade fundamental da igreja. Ele rezou antes de submeter a uma nova prova. E aí ele perguntou aos discípulos: que estão dizendo por aí que eu sou? E vocês, o que dizem sobre mim? Jesus, ele se coloca numa prova aí, né? Quer saber uma resposta tão significativa, tão forte, da vida, da boca dos seus apóstolos. Jesus, ele orou por Pedro, para que pudesse até mesmo cumprir a sua missão. Jesus, ele rezou e exultou de alegria no Espírito Santo pelo sucesso dos 72 discípulos que tinham partido em missão. Orou diante do túmulo do seu amigo Lázaro, antes de o ressuscitar. Rezou longamente na última ceia, a oração sacerdotal, ou seja, mediador entre Deus e os seres humanos. Rezou ali de uma maneira muito forte. Rezou longamente no Jardim das Oliveiras. E é bonito a gente ver esse Jesus que reza. E os judeus, o que eles faziam, né, no tempo de Jesus? Eles oravam de pé e clamando em voz alta. A oração de joelhos era rara e servia como uma expressão de humildade. Segundo São Mateus, o evangelista São Mateus, Jesus, no Horto das Oliveiras, prostrou-se com o rosto por terra. E naquela noite, o único que levou a sua decisão até o fim e permaneceu fiel à missão que o Pai lhe confiara foi Jesus. O único. Quando os discípulos que, em vez de orar, o que eles estavam fazendo? Dormiam. Eles dormiam. Todos eles falharam. Finalmente, Jesus morre na cruz, recitando o Salmo 21, que inicia aí com essas palavras, né? Meu Deus, por que me abandonastes? O contexto nos ajuda a compreender o sofrimento moral de Jesus, que não é um sofrimento somente físico, mas o sofrimento da alma, o abandono. Diz o Evangelho que desde a hora sexta, ou seja, 12 horas, quando Jesus foi crucificado, meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde, quando morreu, uma escuridão envolveu a terra. Ali na Judéia, na Palestina, e este fato cria na natureza
uma atmosfera de tristeza, essa escuridão. Jesus está sozinho na cruz. As pessoas que lhe são mais afeiçoadas, até mesmo as piedosas mulheres, não puderam se aproximar dele. Encontra-se coberto de injúrias, e foi neste momento dramático, fúnebre, que ele pronunciou as palavras aí então do Salmo 21. O Salmo 21 é um dos pontos culminantes do saltério do livro de Salmos de toda a fé de Israel. É um dos maiores textos da Bíblia de toda a literatura religiosa. Nenhum outro salmo evoca de maneira tão realista os acontecimentos da paixão. Jesus experimentou tudo aquilo que nele se diz. Abandonado por todos, experimentou sozinho a morte. Enquanto o Pai parecia dele se esconder, apesar de Jesus clamar constantemente por ele e esperar nele, esperar a sua ajuda. A sua volta só tinha hostilidades. As pessoas zombavam dele, abanando a cabeça, com um sinal de desprezo. Os chefes sempre o ironizavam. Mateus registra uma cena até mesmo dramática. Os transeuntes injuriavam-no, até mesmo meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus e desce da cruz. E do mesmo modo, também ali os sumos sacerdotes, os mestres da lei, juntamente com os escribas, os anciãos, caçoavam dele. A outro salvou, salve a si mesmo, se pode salvar-te. Então, a melhor explicação desse salmo foi dada por Santo Agostinho. Ele recorda que esse salmo foi escrito não com tinta, mas foi um salmo escrito com lágrimas. Assim escreve Santo Agostinho. Este salmo descreve a paixão de Cristo de maneira tão evidente que parece o Evangelho. E, no entanto, foi composto não sei quantos anos antes de o Senhor ter nascido da Virgem Maria. Então, Cristo, afirma ele, não tinha medo de morrer para estar com o Pai. O seu apóstolo Paulo mais tarde irá afirmar que prefere partir para estar com Cristo. E Santo Agostinho ainda afirma que Cristo fala desta maneira porque ali na cruz ele assumiu todas as nossas enfermidades, todas. Assumiu o nosso sofrimento, a nossa paixão, as nossas provações, assumiu todas aquelas pessoas que clamavam e não eram atendidas, mas o silêncio de Deus acontece para salvar e não para perder. Até mesmo Santo Agostinho, ele cita São Paulo, que orou para que o espinho que o feria na carne lhe fosse tirado e não foi ouvido. O fato de não ter sido atendido, porém, não foi para a sua perda, mas para a sua salvação. Isso é muito bonito porque com essa súplica, Jesus pede perdão às faltas da humanidade que ele assumiu, que ele mesmo carregou. Pede perdão por todas as faltas da igreja, que é o corpo místico. A quinta palavra
que Jesus fala no alto da cruz é a seguinte: tenho sede, tirada do evangelista São João, capítulo 19, versículo 28. Então, no início ali da crucificação, como se fazia habitualmente, foi oferecida a Jesus uma bebida que anestesiava o seu sofrimento, para atenuar a sua dor. E Jesus recusou aquela bebida. Ele quis suportar o seu sofrimento de forma plenamente consciente. Às vezes uma dor de cabeça nos aflige tanto que a gente não vê a hora de tomar algum remédio, né? Algum comprimido para passar logo a dor de cabeça. E aqui no momento culminante da paixão, ao sol abrasador do meio-dia, Jesus, suspenso na cruz, gritou: tenho sede. Foi-lhe oferecido vinagre, bebida considerada até que boa para matar a sede. Trata-se, antes de tudo, de sede física. A pessoa crucificada sentia não só a falta do ar, mas também o tormento da sede, por causa da pouca oxigenação do sangue e daquele suor intenso. E aqui para João, a sede de Jesus não foi só física, mas foi também uma sede espiritual. João escreve assim, né? Sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Tenho sede, é uma citação até mesmo do Salmo 68. Trata-se da sede do servo sofredor. Fiel até a morte, fiel à sua missão. A Igreja Católica viu neste salmo que descreve o justo perseguido por causa da missão que Deus lhe confiara. Os traços da paixão redentora de Jesus, o Messias. Então, no quarto evangelho, Jesus, por 2 vezes, expressa a sua sede. Ele faz primeira vez no encontro com a samaritana na beira do poço, no poço. Vocês lembram dessa passagem, né? Jesus falou o quê? Dá-me de beber. Mas, como aparece em seguida, Jesus, antes de tudo, tem sede de salvar aquela mulher, oferecendo-lhe água viva, que no quarto evangelho é o símbolo aí do Espírito Santo e do dom da fé. Água viva. E aí, no alto da cruz, Jesus pede pela segunda vez para beber. Além de sede física, Jesus tem sede do Espírito Santo, para que a comunidade dos seus discípulos, representada por sua mãe, pelo seu discípulo amado e outras mulheres, comunicasse os frutos da morte redentora. O Espírito Santo é o continuador da missão de Jesus. Jesus se refere ao Espírito como um rio de água viva. Jesus morre, mas a igreja não fica órfã. O Espírito Santo ocupa o seu lugar na comunidade dos seus discípulos. E quando Jesus exclama: eu tenho sede, foi-lhe oferecida esta bebida azeda, né, o vinagre. No Antigo Testamento, Israel era considerada como a vinha de Deus. Mas no livro de Isaías, Deus se queixa que a sua vinha não produziu para ele uvas saborosas. E que sabor tinha que ter essas uvas? De amor, de justiça,
mas produziu uvas azedas, selvagens, o egoísmo, o mal, o pecado. Bento XVI, até mesmo ele afirmou, diante dessa frase de Jesus, tenho sede, que é uma frase dirigida à igreja e a cada um de nós, porque podemos oferecer a Jesus o vinagre de nossas más ações, de modo no nosso comodismo, na obra da evangelização. Podemos também oferecer a Ele o vinho novo do nosso compromisso evangelizador e do testemunho de nossa vida. Então Jesus é aquele que está sempre aí disposto a oferecer algo a nós para que nós também possamos oferecer a Ele algo. A sexta palavra, está tudo consumado, ainda tirada do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E São João, ele introduz a narrativa da última ceia com essas palavras, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tudo está consumado. Então significa, pois, que Jesus amou até o limite. Podemos até mesmo dizer que amou além do limite. Ele realizou a totalidade do amor. Ninguém neste mundo amou mais do que ele. Ele entregou-se totalmente, a ponto de dizer, tudo está consumado. Para um Deus falar isso, quanto amor foi derramado. E a paixão é a hora em que tudo se torna visível. Com ela, com a paixão, as perguntas que se faziam a respeito de Jesus encontraram sua resposta. E a missão que lhe foi confiada foi, assim, finalmente cumprida. As últimas palavras de Jesus dizem expressamente: tudo está consumado. Ou seja, significa que foi cumprida com perfeição a obra que o Pai confiou ao Filho, a salvação da humanidade. E agora, ele entrega ao Pai o que ele realizou com perfeição. Tudo o que ele fez muito bem. Tudo que foi anunciado pelas Escrituras, Jesus cumpriu. A vontade salvífica do Pai foi realizada plenamente. Segundo a carta aos Hebreus, o Filho se fez homem para morrer na cruz e realizar a nossa salvação. Foi consagrado sacerdote para isso. Essa é a vontade do Pai que ele veio cumprir. Tudo está consumado. Significa então que Jesus cumpriu até o fundo o ato da sua consagração. A entrega de si mesmo, a entrega do mundo a Deus. Ainda mais, tudo está consumado significa que na cruz, Jesus não só disse tudo o que deveria dizer, mas se disse totalmente. Mostrou que ele era o Salvador da humanidade, que não fez apenas um teatro, mas viveu essa entrega totalmente. A morte de Jesus na cruz realizou-se aí no contexto da Páscoa judaica, como sabemos, e a sua morte teve lugar na vigília da Páscoa, quando se imolava no templo o Cordeiro Pascal. Então, para São Marcos, Cristo morreu no dia de Páscoa. Ele é, pois, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
E a sua morte é a nossa Páscoa, nossa libertação do pecado e da morte. Oxalá se cada um de nós, no final da nossa vida, nós possamos também dizer essa palavra de Jesus, né? No final da nossa vida, tudo está consumado. Ou seja, cumpri com perfeição a missão que Deus me confiou. Cumpri tudo aquilo que Deus me pediu. A nossa vida é ao mesmo tempo vocação e missão. Por isso mesmo, nós não podemos viver no vazio. Não podemos esbanjar a nossa vida com coisas supérfluas, vícios, viver no pecado, mas para nós chegarmos no final da nossa vida e dizer também, tudo está consumado. E por fim, meus caros amigos, né, depois de um tempo aí sentados juntos, né, a última palavra de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Jesus, suspenso no madeiro, deu esse grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este grande grito significa entrega total, entrega plena de confiança nas mãos do Pai. É um grito da vitória, não da tristeza. Jesus morre na cruz recitando uma oração em que expressa sua aceitação à vontade do Pai. A fé, na sua dimensão pessoal, consiste na confiança em Deus, na sua fidelidade. E posso te dizer que é esta fé que salva, essa confiança no Pai. É a última palavra que Jesus profere no Evangelho. Uma palavra que foi tomada do Salmo 31. Jesus acrescentou ao versículo 6 do Salmo a palavra Pai. Se a gente pega o Evangelho de Lucas, a primeira palavra que Jesus profere refere-se ao Pai. Aos 12 anos, quando José e Maria o encontram no templo de Jerusalém, ele pergunta: não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? E agora, no alto da cruz, a última palavra que ele pronuncia se dirige ao Pai. Entrego o meu espírito. Significa que Jesus fez das mãos do Pai um depósito do seu alento vital. O versículo 16 do Salmo até mesmo confirma: em tuas mãos está o meu destino. Se a gente pega no Antigo Testamento o livro da sabedoria, fala o quê? A vida dos justos está nas mãos de Deus. Jesus sabe, porém, que receberá o seu depósito de volta, pois o Pai o ressuscitará. Ele tem plena confiança na intervenção celeste. Tem plena confiança na intervenção do Pai, que confirmará pela ressurreição a sua missão e a sua obra. Esta entrega de Jesus, cheia de confiança nas mãos do Pai, permaneceu ao longo da história, um modelo para nós cristãos. Se a gente olha, por exemplo, Santo Estevão, um grande número de cristãos conheceu a paixão e o martírio, começando por Santo Estevão, porque quiseram viver a vontade do Pai. O mártir é aquele que, a exemplo de Jesus, deposita sua vida nas mãos do Pai. Coloca inteiramente o seu coração ao Pai, porque ali o Pai é o depósito da ressurreição na vida eterna.
Ao mesmo tempo, a última palavra de Jesus na cruz recorda que a vida que se refere a Deus, a vida que nasce, a vida que cresce e a vida que chega ao fim, mostra que a vida humana provém de Deus e que é obra sua, participação do seu sopro de vida. Jesus soprou, né? Deus soprou. Por isso, a cada dia, antes de dormirmos, antes do repouso noturno, dizemos com a igreja: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque naquele dia eu vivi de maneira plena a minha vida com o Pai. Todos os meus gestos, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu olhei, foi para entregar ao Pai, no final do dia, tudo aquilo que eu fiz. Quando chegar a hora de partir deste mundo, que o Senhor nos conceda também repetir esta última palavra de Jesus na cruz. Embora ainda a morte seja a nossa provação definitiva, ela é ao mesmo tempo o último ofertório que vamos fazer da nossa vida e que podemos fazer a Deus aqui na terra, da nossa própria vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos então as orações deste dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave, estrela do mar. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra ou bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Agora façamos a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. A resposta agora será: livrai-nos, Senhor.
De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. A resposta agora será: nós vos rogamos, ouvi-nos. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis recebermos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Façamos agora a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo. Façamos agora a ladainha do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus do bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. A resposta agora será: livrai-nos, Jesus.
De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das cilvadas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das nossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, ao venerarmos o santo nome de Jesus, que saboreando na terra a sua doçura, gozemos no céu a eterna alegria. Permiti-nos também, ó Pai, que tenhamos sempre grande temor e amor pelo santo nome de vosso Filho, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Agostinho. Tu és Cristo, meu Pai Santo, meu Deus piedoso, meu grande Rei, meu bom pastor, meu único mestre, meu excelente auxiliador, meu bem-amado de beleza incomparável, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sabedoria preclara, minha simplicidade pura, minha concórdia pacífica, toda a minha proteção, minha boa herança e minha salvação sempre eterna. Ó Cristo Jesus, doce Senhor, porque amei, porque desejei em toda a minha vida algo além de ti. Onde eu estava quando meu pensamento não estava em ti? A partir de agora, meus desejos todos, fluí e inflamai-vos pelo Senhor Jesus. Correi, pois já tardastes demais. Apressai-vos para onde vos dirigis, procurai de fato aquele que procurais. Ó Jesus, quem não te ama seja excomungado. Aquele que não te ama fique cheio de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento digno de teu louvor te ame, em ti se deleite e te admire. Deus de meu coração e minha herança, Cristo Jesus, meu espírito se abandona em ti, para que tu vivas em mim e acendas em meu espírito a brasa fumegante do teu amor, a fim de que se torne perfeito incêndio a arder perenemente no altar do meu coração, a ferver em minha medula, a consumir em chamas o mais íntimo de minha alma, para que no dia da consumação de minha vida me apresente junto a ti completamente consumado. Amém. Meus queridos, não saiam ainda do nosso canal no Telegram, certo? Nós temos algumas coisas para passar para vocês ainda, né? Temos, de repente, um presentinho, né, que a gente possa... Meus queridos, peço a vocês que ainda não saiam, né, do nosso canal no Telegram. Nós ainda estamos passando algumas informações úteis a vocês lá, né? Então, assim como o PDF também, né, da consagração, aqueles que ainda não têm e que não conseguirem escrever de próprio punho ou preferirem, enfim, imprimir, né? Vamos juntos e perseverantes até o dia 13 de maio. Um beijo no coração de vocês, Deus os abençoe imensamente a vocês, suas famílias e seus empreendimentos. Beijo, povo de Deus, abraço! Meus queridos, novamente, meus queridos, me despeço de vocês, novamente agradecendo ao Pio, né, por essa grande oportunidade. Peço perdão, né? Meus queridos, me despeço de vocês com grande alegria no coração, esperando encontrar cada um de vocês lá dia 13 de maio. Amém? Fiquem com Deus e Nossa Senhora, que Deus abençoe enormemente a família de cada um de vocês. Meus queridos, me despeço com muita alegria no coração de vocês, novamente agradecendo o Pio a esta grande oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouquinho com vocês. Espero encontrá-los dia 13 de maio, cada um de vocês lá, se consagrando ao Nosso Senhor pelas mãos de nossa querida Mãezinha Maria. Que o nosso Senhor Deus possa abençoar a vocês, aos seus familiares, aos seus empreendimentos. Amém.
estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijo, povo de Deus, abraço!